processo importante que a gente tem que acompanhar é a questão militar. Se nós juntarmos a questão abolicionista, a questão militar e a próxima questão, que é a questão religiosa, nós vamos ter o fim da monarquia. E por que a questão militar é tão importante para esse fim da monarquia? Porque os militares eles passaram a compor uma forte camada da sociedade brasileira, principalmente por conta dos conflitos externos. Tá? Os conflitos que o Brasil vivia externamente, Guerra de Rosas e Ourives, a Guerra do Paraguai, que a gente vai tratar com detalhe num vídeo específico, esses conflitos externos fizeram o Brasil crescer em grande parte o quantitativo de militares, né? Então nós temos aqui o crescimento do exército. Entenda exército aqui como militares, tá? Quando você faz o crescimento do exército, esse exército começa a observar algumas coisas. Eles começam a ficar insatisfeitos com os soldos militares. O que é soldo militar? O salário. Se nós podemos perceber aí, ó, uma das políticas que o Bolsonaro mais difundiu no governo dele foi aumentar o salário de militar. Tá? Insatisfeito com os soldos, ou seja, eles eram militares insatisfeitos com a prática, né, de vitória ou de grana que eles recebiam. Além disso, além de serem aí ou estarem insatisfeitos, a própria questão militar que sucumbe aí, né, desse processo, coloca a sua insatisfação juntada a um desprestígio militar. O militar era desprestigiado no Brasil. Até porque o processo de ser militar no Brasil ele era diferente, né? Ou era diferente. O desprestígio aqui era por quê? Como aqui era um império, não uma república, militarismo no Brasil não era visto como honraria do mérito, né? Quem se tornava os grandes líderes do exército aqui não eram os generais que participavam de 12 guerras, não. Quem se tornava os nomes fortes do exército aí nesse período era quem o Dom Pedro indicava. Eram os militares de carreira, né? E mesmo assim, aqueles que nunca tinham participado de uma guerra. Além disso, o exército era extremamente despreparado, né? Não tinha fardamento ideal, não tinha uma condição. Ou seja, os militares começaram a falar, né? Começaram a propor, começaram a falar do que estavam falando ou o que estava trazendo insatisfação para os militares. Inclusive, a República Brasileira ela começa justamente com o golpe dado, né? Ou com a tentativa ou com o pedido de saída do Dom Pedro II. Quem foram os militares que estavam à frente do governo brasileiro que fizeram isso? O próprio Deodoro da Fonseca é um deles. O Deodoro da Fonseca era um marechal nomeado pelo Dom Pedro II. E é ele que pede Dom Pedro II para se retirar. Os militares compõem, então, uma parte da sociedade que vai criar a lógica do Partido Republicano. É eles que vão trazer para dentro do Brasil as discussões republicanas. E aí eles vão ganhar adeptos na elite brasileira, porque a elite brasileira vai gostar. Por que a elite brasileira vai gostar antes? Porque acontecia a abolição da escravatura no Brasil e as oligarquias ou os donos de escravos não recebiam o que nós chamamos de indenizações. Os negros estavam sendo libertos e não estavam sendo indenizados. E aí ganha força as ideias republicanas. Os militares vão ajudar demais na questão abolicionista, porque assim que vem a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, que vai aquele monte de negros para a guerra, quando eles voltam da guerra do Paraguai, eles não recebem o que a coroa propôs a eles, que seria a liberdade. Eles voltam para suas senzalas, né? Nós temos ainda uma insatisfação severa com relação aos castigos. Os militares eram castigados por manifestar opiniões políticas de forma pública. E aí os militares começaram a se organizar enquanto grupo social para se opor à lógica de Dom Pedro II e à lógica do Império. Isso vai fazer com que Dom Pedro II perca, né, solo de estabilidade perante os militares. Tanto é verdade que em 1771 teve uma lei, depois nós já tivemos outra lei abolicionista em 85, e em 88 acabou a abolição total. E ele sendo pressionado. E os militares ganhando cada vez mais o quê? Mais terreno, tá?
Digamos aqui, moçada, que os militares, na hora que eles foram ver a República, ou na hora que eles foram ter contato com a República, isso aconteceu na Guerra do Paraguai, eles descobriram uma série de coisas. Primeira coisa que eles descobriram, que o Paraguai, né, a Argentina e o Uruguai eram repúblicas. E por eles serem repúblicas, lá nos seus territórios, já existia essa ideia de que honra ao mérito, de militares serem destacados líderes dos seus exércitos por conta de ação em guerra. Isso no Brasil não acontecia. Os militares descobriram que numa república, o militarismo ele faz muito mais sentido do que no império, porque o militar passa a ter o quê? O militar passa a ter condições, né, de se propor e de se não só de se propor, mas de se colocar diante da sociedade como um ente federativo. Tanto é verdade que essa atuação dos militares começa agora e ela só vai terminar nunca mais. Até hoje, no ano de 2021, nós temos aí a participação dos militares na nossa história republicana. Eles vão fazer a República, eles vão fazer o golpe que coloca Getúlio Vargas, eles vão fazer o movimento tenentista, eles vão virar presidentes da República, eles vão fazer a ditadura militar, eles vão agora estar ao lado do governo em alguns setores. Pois é, os militares. Então a história dos militares, para a nossa história de Brasil, ela começa aí. E ela deve ser levada por nós aí a ferro e fogo, tá? Por quê? Porque os militares construíram, de certa forma, ou ajudaram a construir essa sociedade que a gente vê hoje aí como sociedade republicana. É lógico que a gente tem que colocar eles nos seus devidos lugares, no sentido de o militarismo ele não é dono do Brasil, mas ele faz parte dessa história republicana aqui, com certeza. Tudo isso de desprestígio que eles vão ter, recebendo castigo físico, eles vão colocar contrários à permanência de Dom Pedro II no Brasil e vão ser apoiados pela elite brasileira. É lógico que ele cai na graça também, né? Os negros que começam a perceber que os militares eram a favor da abolição também vão ficar favoráveis. Então talvez por isso a gente tenha a primeira república militar do Brasil. Mas enfim, as questões republicanas analisaremos na República. Mas é bom vocês saberem que os militares fizeram um sacode aí no Brasil, tá? E o Brasil tomou uma nova postura com isso. No próximo vídeo nós vamos falar aí sobre a questão abolicionista, não, questão religiosa. É o que falta. Beleza?